tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todos, que todos estejam guardados e protegidos pelo Senhor. Eu queria iniciar com uma saudação do apóstolo Paulo, que diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é, nesses dias tão difíceis que estamos passando, somente a graça do Senhor, assim como o próprio apóstolo Paulo nos dizia, num momento difícil da sua vida, onde Jesus falou para ele: a minha graça te basta, Paulo. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. É pela misericórdia de Deus que nós estamos de pé e permaneceremos de pé até a sua vontade prevalecer em nossas vidas. E a paz que excede todo o entendimento, que ela venha reinar o seu lar, a sua vida, a sua família e todos aqueles que te servem. Bom, na nossa escola de formação ministerial, a gente tem a escola normal, a gente tem a escola de férias e a escola de quarentena. A gente está neste dia com a primeira carta de Paulo a Timóteo. A primeira carta de Paulo a um jovem líder, que foi escrita provavelmente da Macedônia, onde ele havia deixado a prisão, poucos tempos depois de ele ter deixado a prisão, e é chamada de carta pastoral, porque ela instrui o líder, esse jovem líder Timóteo, na sua trajetória como pastor. Ele era líder da igreja em Éfeso e, neste momento aqui, ele recebia algumas instruções do apóstolo Paulo sobre falsos ensinamentos, e naquela época a igreja estava crescendo, evoluindo, e por conta disso muitos falsos profetas se aproximavam, muitos falsos ensinadores se aproximavam da igreja, e muitos falsos ensinos estavam sendo disseminados no meio do povo de Deus. Então era necessário essas escritas do apóstolo Paulo para os seus líderes, e neste caso aqui a Timóteo, para que pudesse ser orientado no sentido do povo de Deus receber a sã doutrina. A sã doutrina e os falsos ensinamentos são os principais objetivos desta carta do apóstolo Paulo escrita a Timóteo. Ele começa no capítulo 1 falando exatamente sobre esses falsos ensinos. Era, como a gente acabou de falar, muito comum naquela época. A igreja estava crescendo, evoluindo, e esses falsos profetas se aproximavam para ensinar, para disseminar falsos ensinos à igreja. O apóstolo Paulo, então, ele começa a orientar Timóteo no sentido de ter muito cuidado com isso, Ele, um pastor jovem, que possivelmente pela sua imaturidade poderia ser facilmente envolvido por falsos ensinos e contaminar toda a igreja. Então ele instrui esse jovem líder no sentido de estar sendo cuidadoso no ensino, estar atento àqueles infiltrados que queriam disseminar falsas doutrinas à igreja, para que a igreja pudesse crescer saudável na presença de Deus. E esta primeira carta de Paulo a Timóteo também, ela traz alguns textos bem polêmicos, que a gente não vai, nesse estudo aqui, disseminá-los, não vai esgotá-los, a gente vai falar en passant sobre alguns, mas não teríamos tempo necessário para que pudéssemos dialogar, e é importante numa escola com uma classe presente para que a gente possa debater esses assuntos, Agora eu vou falar aqui, vocês vão discutir em casa, mas seria interessante mais à frente, quando acabar a quarentena, a gente poder discutir esses assuntos. Vai anotando aí, vai guardando, para que a gente possa discutir esses assuntos. Nesse capítulo 1, ele fala também um texto que eu achei muito interessante, onde ele fala que a lei não é para o justo, mas para aqueles que prevaricam, para aqueles que são contrários à palavra de Deus, enfim. Como é que a gente pode entender que a lei não é para os justos, aliás? A gente sabe que a palavra de Deus nos diz que o justo viverá da fé. A Bíblia também nos afirma que
Deus olha do céu e não vê um justo sequer. Mas a partir do Novo Testamento, nós somos justificados por Jesus Cristo. E a partir desta justificação, nós nos tornamos justos. E a partir daí, então, a lei, ela serve para nós como ensino e não como alguma coisa que vai nos condenar. Ao contrário do injusto, a lei, para aquele que não observa essa lei, ela condena. Ou seja, a pessoa, ela está debaixo de maldição, mas a partir do momento em que ela entrega a sua vida a Jesus, ela tem o conhecimento da verdade, ela se torna justa. Então, essa lei, ela deixa de ser condenativa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como diz Paulo mesmo aos Romanos, capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele vai falar também que Jesus Cristo salva os pecadores, a qual ele é o principal. E aí a gente arremete para o passado do apóstolo Paulo, na época Saulo, onde ele assassinava muitos cristãos, né, como um soldado cruel. E ele se reporta a isso como sendo o principal pecador exatamente por esta situação. Mas era uma questão de humildade do apóstolo Paulo quando ele se coloca desta forma, né? Todos nós somos pecadores, não existe ninguém mais pecador do que o outro, né? Existem aqueles que pecam mais do que os outros, mas em termos de pecado, todos os pecados são iguais perante o Senhor. E é Ele, Jesus Cristo, então, quem nos justifica. E Paulo, sendo um imitador de Jesus, ele então instrui Timóteo nesse sentido, para que pudesse pregar a sã doutrina. E um dos aspectos principais dessa sã doutrina é que Jesus é o mediador entre Deus e o homem. João, lá no capítulo 14, verso 6, vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, homem. No capítulo 2, ele vai ensinar sobre a oração. E aí vai nos mostrar que nós devemos orar por todas as pessoas, por todos os homens. É bem verdade que algumas pessoas, alguns malfeitores, eles fazem com que a gente, humanamente falando, sinta-se um pouco revoltado com algumas atitudes, com algumas coisas, e aí pense até em não vou orar por essa pessoa não, porque ela não merece. Né? Certamente você já ouviu alguém falando isso. Não, essa pessoa não tem salvação, essa pessoa não tem jeito, mas o apóstolo Paulo nos mostra que ao fazer oração por todos os homens, Jesus Cristo então tem misericórdia de todos os homens. Ele se mostra como principal pecador por conta daquilo que ele fez no passado. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, ele faz a sua apresentação como apóstolo de Jesus Cristo pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus. Então, ele ao mesmo tempo em que fala que é o pecador principal, ele se considera lavado e remido pelo Senhor, escolhido para um ministério específico e importantíssimo. Então, o apóstolo Paulo, ele instrui as suas igrejas no sentido de pregar a sã doutrina. Ele é bem incisivo em relação a essas coisas. Ainda no capítulo 1, eu havia esquecido, um texto que pode ser considerado polêmico, está lá no final do capítulo 1, no verso 20, e dentre esses que se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. A gente sabe e entende que a Bíblia nos fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão, não é? E aí, para a gente entender de forma bem simples esse texto, poderíamos dizer o seguinte: quando Jesus disse,
tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. A partir do momento em que esses homens blasfemaram, eles foram desligados da igreja, não é? A questão de salvação não é momento aqui para a gente discutir, um assunto bem polêmico que vai mais à frente, né? A salvação pertence a Deus e não pertence ao homem, mas só para explicar esse caso aqui, é como se eles estivessem sendo desligados da igreja e automaticamente, por aquilo que eles praticaram, estavam entregues a Satanás. Nós sabemos que nós temos dois caminhos, né? O caminho de Deus e o caminho do diabo. Então, se esses homens não escolheram o caminho de Deus, logicamente eles estavam com Satanás. Então, neste capítulo 2 também vem mais polêmica por aí, quando ele dá instruções a Timóteo no sentido de homens e mulheres, como eles devem se portar na adoração. E aí a gente tem a questão da mulher, né, no capítulo 2, verso 9, da mesma sorte que as mulheres em decorrente se ataviam com modéstia e bom senso. Tem uma outra parte mais à frente que fala que a mulher deve permanecer calada, enfim. A gente sabe, ao longo da história, o quanto as mulheres sofreram com essa questão. O próprio apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai falar que a serpente enganou a mulher e não o homem. Enfim, são questões polêmicas que não cabem aqui a gente poder discutir no momento. Mas só para que a gente possa entender um pouco essa questão, foram situações daquele momento, daquela cultura, uma ocasião específica onde Paulo fala essa questão para as mulheres. Nós sabemos que a mulher hoje tem um valor tremendo. Tem muitos homens e a gente compactua com esse pensamento, né, de que o homem não consegue viver sem a mulher e a mulher também não consegue viver sem o homem. Mas a mulher hoje se tornou peça fundamental dentro da igreja. Ela trabalha com muita dedicação, às vezes muito mais do que muitos homens, e isso faz com que a mulher hoje tenha o seu valor dentro do ministério da igreja. A questão da mulher pastora ou não é uma outra situação que não cabe a gente debater aqui, né? Mas só para a gente poder colocar, explicar essa questão do capítulo 2 aí que fala sobre as mulheres. No capítulo 2 também, aliás, já no capítulo 3, o capítulo 3 vai nos trazer as qualificações dos bispos e diáconos. A gente sabe que a Igreja Batista, ela tem dois oficiais, né? O pastor e o diácono. Então, o pastor, ele absorve os cargos de presbítero, de bispo, ele faz com que esses cargos se tornem em um só como pastor oficial da igreja. A palavra bispo significa supervisor. Então, é como se o pastor acumulasse também a função de supervisor da igreja. Ele tem a função como ministério da palavra, ele é o supervisor e o superintendente, no caso, o presbítero. Então, os diáconos e os bispos, eles devem ser homens de uma só mulher, devem ser idôneos, devem ser honestos, muitas qualificações que o apóstolo Paulo colocou aqui, mostrando que Timóteo deveria observar tudo isso, caso ele fosse, e com certeza mais à frente ele deve ter ordenado muitos pastores e diáconos, né, para o auxílio ao ministério. À medida com que a igreja fosse crescendo, fosse evoluindo, havia necessidade de mais líderes e ele tinha essa instrução do apóstolo Paulo para que pudesse fazer desta forma com a igreja que ele estava dirigindo. Então, era tremendamente importante e é tremendamente importante que alguém que almeja a liderança, que alguém que almeja o episcopado, como fala aqui a palavra, né? Ou seja, o pastoreio ou o diaconato, ele tenha esta consciência de que ele precisa ser uma pessoa idônea, de que ele precisa ser uma pessoa honesta, de que ele precisa manter a sua integridade no mais alto patamar, para que ele possa realmente exercer
um ministério sem mácula, sem mancha, sem com que ninguém possa acusá-lo. Então, Paulo instrui de forma bem incisiva a Timóteo nesse sentido. No capítulo 4, nós vamos ter algo que nós temos vivido também na nossa época. Alguns apostatarão da fé. O que significa apostatarão? Pois é, apostatar significa desviar-se. Alguns desviarão-se da fé nos últimos tempos. E a gente tem a Bíblia que nos mostra que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E a gente tem observado muito nos nossos dias esses fatos, né? E muito tem se falado nessa época a respeito do que a igreja será depois dessa pandemia, né? Muitos pensamentos positivos em relação a será uma igreja melhor, será uma igreja que vai valorizar mais o próximo, será uma igreja que vai amar mais a obra de Deus, será uma igreja que vai temer mais a Deus, mas a gente pode também ter algumas surpresas negativas por conta disso tudo, né? No sentido de muitos apostatarem da fé por tanto tempo afastados da casa do Senhor. A gente faz a nossa oração no sentido de que isso não aconteça, de que todos realmente possam ser novas pessoas, ser novos crentes e que a palavra de Deus esteja realmente em seus corações para que a obra do Senhor tenha prosseguimento e mais homens de fé sejam levantados para darem prosseguimento a esta obra. Neste capítulo 4 também, o apóstolo Paulo fala a respeito dessa questão, né, dos apóstatas e vai dizer que alguns falsos ensinadores proibiam casamento, proibiam as pessoas de comerem determinados alimentos, enfim, tudo dentro daquilo que a gente falou no início a respeito desses falsos ensinadores que disseminavam coisas, costumes que não tinham nada a ver com a sã doutrina. E por conta disso, havia esta preocupação no sentido das igrejas serem orientadas para que pudessem observar tudo aquilo que havia sido falado e tudo aquilo que o apóstolo Paulo, que havia aberto, inaugurado a igreja naquela localidade, pudesse ser observado. Enfim, o que nós podemos entender como a sã doutrina? Jesus Cristo veio em carne, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, fora dele não há salvação. E outras situações que Ele, porventura, houvesse ensinado, deveriam ser praticadas, mas outras, como essas situações, por exemplo, a gente rechaça, descarta, como não sendo o ensinamento de Cristo. Então, Timóteo, como bom discípulo, ele estava observando os ensinamentos de Paulo e não exatamente os ensinamentos de Paulo. Lá no início do capítulo 1, Paulo vai falar com bastante alegria que Timóteo era seu verdadeiro filho na fé. Por conta de quê? Dele ser um seguidor de Jesus Cristo e não um seguidor de Paulo. Entenda o seguinte, quando Paulo fala que ele para que as pessoas pudessem imitá-lo assim como ele imita a Cristo, as pessoas que o imitam, na verdade, não estão imitando Paulo, mas estão imitando Jesus Cristo. Quando você está na igreja, é muito importante que você preste toda a atenção, toda a obediência ao seu líder, ao seu pastor, mas saiba que você está obedecendo a palavra que ele está pregando. E essa palavra vem de quem? Vem de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. Nós somos imitadores de Jesus. Então, o verdadeiro filho na fé, Timóteo, observava os ensinamentos de Jesus, praticava a sã doutrina e era um observador ferrenho da palavra de Deus. No capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar com todo carinho a Timóteo, no sentido dele não repreender os idosos, mas exortá-los com carinho. É bem verdade que, como jovem, ele poderia sofrer, e certamente sofreu, assim como muitos pastores hoje mais jovens sofrem,
com alguns anciãos, algumas pessoas que têm mais tempo de igreja, no sentido de reprovarem alguma palavra, quererem dar dicas de como deve ser pregado. Isso tudo acontece, infelizmente, nos nossos dias, né? Tem pastores mais jovens que sofrem com alguns mais idosos. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo orienta Timóteo para que ele repreenda, exorte, mas com todo carinho, como deve ser com todo líder que deve exortar a sua igreja e as suas ovelhas. Então, esses idosos eram exortados com todo carinho pelo pastor jovem Timóteo na sua igreja, na igreja de Éfeso. Há uma ênfase muito grande nesse capítulo em relação às viúvas. Um dos pontos chaves aqui diz: honra a viúva fiel. Provavelmente, naquele tempo, existiam algumas viúvas que eram, assim, desordeiras, que não levavam muito a sério a sua vida cristã. E por isso, talvez, essa advertência do apóstolo Paulo: honrar a viúva fiel. E aqui, ao longo do texto, ele vai nos dando orientações de como era esse procedimento, né? O que acontecia com aquelas viúvas que realmente estavam saindo um pouco fora do prumo, né? No sentido da sua fidelidade a Jesus, estavam prevaricando, enfim. Mas ele orienta aquelas viúvas mais jovens e, no caso de qualquer idade, que tenham um casamento saudável na presença do Senhor. E por isso essa orientação era tremendamente importante. Ele fala também dos presbíteros. Nós já falamos aqui a respeito do presbítero, né? O pastor, sendo um oficial principal da igreja, ele exerce também essa função. E uma outra situação que eu diria que é um pouco polêmica também é a questão onde o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte, lá no finalzinho do capítulo, né? Beba não somente água, mas coloque um pouco de vinho por causa do teu estômago. E aí a gente pode ter, alguns estudiosos falam que este vinho era apenas fermentado, outros diziam que era suco de uva, enfim, não vamos entrar nessa polêmica. Mas uma coisa bem simples para a gente poder entender, que a gente observa o seguinte, olha, não beba somente água, mas misture, coloque um pouco de vinho. E a gente entende também que, historicamente, o vinho tinha um poder de medicação. Então, nesse caso, Paulo orienta Timóteo para que ele, tendo problema estomacal, ele pudesse colocar um pouco de vinho, misturar aquele vinho com a água para que ele pudesse beber e assim se tornar um medicamento para o seu estômago. É um sentido bem mais simples de nós podermos entender, não é? Porque esse texto, ele infelizmente abre muitos precedentes, muitos parênteses para que muitos possam beber um pouquinho de vinho e aí acabam bebendo mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco e acabam se embriagando. E aí o próprio apóstolo Paulo orienta, quando ele orienta aos bispos, aos presbíteros, no sentido de não ser dado ao vinho, no sentido de não se embriagar, no sentido de não serem beberrões, enfim. Então, neste texto, neste ponto específico, entendemos perfeitamente que Paulo orienta a questão do vinho como uma medicação para o estômago de Timóteo. Chegamos ao capítulo 6, e neste capítulo 6, ele fala sobre o dever dos servos para com os seus senhores. E a gente entende perfeitamente o quanto nós devemos ser submissos aos nossos senhores, seja no trabalho, seja na igreja, né? Quem é aquele que representa Jesus Cristo dentro da igreja? É o pastor, é o líder. Então, nós devemos toda a submissão a ele, no sentido de podermos ser orientados por ele em todo o bom trabalho que a igreja exerce. Ele fala também nesse capítulo sobre, mais uma vez, sobre os falsos mestres, só para que a gente possa ter uma ideia do quanto esses falsos mestres, esses falsos ensinadores atacavam as igrejas. Hoje, a gente tem um ataque aí de todos os lados, né? A mídia,
as redes sociais, enfim, disseminam aí vários homens que se dizem homens de Deus, que aplicam aí as suas doutrinas falsas, os seus falsos ensinamentos, e nós hoje precisamos observar essa palavra e termos muito cuidado com aquilo que estamos ouvindo e estamos recebendo e entrando dentro das nossas casas através das redes sociais. Tomem muito cuidado com isso. E aí, um dos pontos principais nesse capítulo 6 é a questão do dinheiro e da riqueza. O apóstolo Paulo vai falar algo que é bem simples de ser compreendido. Ele vai dizer no versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Observem que ele não fala que é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Ele não fala também que os ricos não entrarão nos céus, mas aqueles que depositam o seu valor nas riquezas, aqueles que valorizam mais as suas riquezas em detrimento ao Senhor Jesus, aqueles que servem mais ao seu dinheiro, às suas riquezas, que valorizam mais os seus patrimônios do que propriamente ao Senhor. Não há pecado nenhum em ser rico. Quando nós adquirimos riqueza, adquirimos patrimônios com o nosso trabalho, com o nosso suor, é louvável. Mas que jamais a gente possa perder a nossa fé. Jamais a gente possa se esquecer de que se nós adquirimos determinados patrimônios foi porque Deus nos permitiu. Foi porque Deus nos deu saúde, condições, trabalho para que nós pudéssemos ganhar o nosso sustento, o nosso pão de cada dia e adquirir alguns patrimônios. Ele fala também, finalizando, sobre a responsabilidade pessoal do líder Timóteo. Assim como Timóteo como líder, e assim como outros líderes que têm as suas responsabilidades, nós, como servos, temos também as nossas responsabilidades. A responsabilidade de observar a sã doutrina. A responsabilidade de defender a nossa fé. Não defender Deus, que Ele não precisa de ninguém para defendê-lo. Defender a nossa fé no sentido de observarmos fielmente a sua palavra, a palavra do Senhor, e não darmos ouvidos a falsos ensinamentos, a fábula. Ele chega a dizer a Timóteo, fábulas, coisas que os homens imaginam, que supostamente recebem como revelação, mas que são fábulas. A revelação de Deus, nós sabemos que está na sua palavra, e é nela que nós devemos nos guiar. É nela que nós devemos observar, para que possamos ser crentes, pessoas bem-sucedidas em tudo aquilo que fizermos. E eu queria terminar esse estudo dizendo para você aquilo que está aqui dentro desta carta. Combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.